Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus possa nos encontrar nesta noite e que possamos nós permanecermos nessa mesma paz. É com muita alegria que retorno ao Allan Kardec, trazendo sempre a mensagem do Evangelho, as reflexões em torno da doutrina espírita, para que possamos aproveitar um tanto mais a nossa oportunidade aqui na Terra. Felizes aqueles que despertaram para o entendimento da vida no mundo espiritual. Felizes aqueles que, enquanto na sua jornada terrestre, já se preocupam em entender o porquê da vida, por que aqui estamos, por que sofremos, por que nos reencontramos e por que permanecemos ainda aqui. Então, que ao longo da nossa existência, tais questionamentos possam ser respondidos e que possamos sair dessa experiência vitoriosos e um tanto quanto mais felizes. Narra-nos o Antigo Testamento que Malaquias é o último profeta a anunciar a vinda do Salvador. O profeta Malaquias, considerado como o profeta menor, é aquele profeta que após o exílio do povo judeu da Babilônia, após o retorno dos judeus, ele que vai conclamar o povo a voltar a adorar o Deus único, o Deus de Abraão. É Malaquias que vai convocar o povo a sentir novamente a afeição um pelo outro, os laços de fraternidade e, principalmente, é Malaquias que vai dizer àqueles homens que tinham perdido a referência de Deus, de conceitos nobres e da lei maior. É ele que vai dizer que é preciso reformar o nosso coração no amor e na bondade, porque o Messias estava vindo, o Messias viria e precisaria encontrar o judeu ou o hebreu de uma maneira preparado a receber as mensagens do Salvador. Após o desencarne de Malaquias, as vozes dos profetas silenciaram. O mundo espiritual entra num recesso e desde aquele momento, os profetas não mais transmitem as mensagens do mundo espiritual. Há um silêncio absoluto. Por 400 anos, os homens viventes na Terra perderam o intercâmbio diretamente através dos profetas. E então, nesse silêncio, a espiritualidade aproveita para, sobre as ordens do Mestre Jesus, que traçara desde então algumas estratégias para recuperar os seus irmãos. É o período, então, de silenciar os profetas, já que os homens já conheciam as leis de Deus. Agora era momento de refletir sobre essas leis. A partir de, então, do silêncio dos profetas, 400 anos se seguem. Para se ter uma ideia, era como se, a partir de hoje, nenhum médium, nem uma psicografia, nem uma psicofonia, nem uma comunicação fosse dada em qualquer lugar do mundo. Houve-se um silêncio. Silêncio que será quebrado apenas com a vinda de João o Batista. Quando? Da vinda do Cristo também. Então, em 400 anos, o mundo espiritual, pelas vozes dos profetas, silencia. Agora seria a hora, então, de a Terra receber novos espíritos. Espíritos convocados pelo Cristo para desenvolver uma outra tarefa. Era agora as vezes dos filósofos. E reencarnam então no orbe com muitas atividades e compromissos Sócrates, Platão, Aristóteles, Virgílio, muitos espíritos ligados, uns às ideias da razão, do raciocínio, da filosofia, porque era agora o momento de fazer o homem pensar. O porquê da vida? Por que existe um corpo? Para onde vamos? De onde viemos?
Então Sócrates e Platão, os precursores do cristianismo, começam então essa nova tarefa. Porque Jesus, em sua estratégia, já tinha decidido que, se os homens já receberam as leis, que tendiam a harmonizar o seu comportamento e melhorar a sua convivência com seus irmãos, agora os homens já tinham condições de aprofundar o entendimento e a razão. Junto com os filósofos também, alguns espíritos ligados à arte de comando, alguns generais como Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, apesar das atrocidades cometidas, porque todos nós sabemos pelas claridades da doutrina espírita, que muitas vezes ao reencarnarmos, nesse filtro que é o corpo, cometemos alguns erros. E assim se deu com Alexandre o Grande, que deixou que o poder pudesse dominar toda a sua razão. Mas Alexandre teve um papel importantíssimo na área da filosofia, porque Alexandre tinha um compromisso consigo mesmo. Cada povo que ele conquistava, cada cidade que ele tomava, cada império que ele agrupava com o seu, ele tinha uma preocupação de que se ali fundassem bibliotecas, para que a população pudesse ter acesso à cultura grega, fazendo com que houvesse um grande avanço, então, intelectual na época. Agora, a cultura não era mais cerceada apenas aos filósofos, mas as bibliotecas estavam ali, para que o homem comum pudesse desfrutar desse benefício. Então, nós vamos entendendo esse processo do mundo espiritual com relação ao mundo físico. Existe uma estratégia de Jesus. E ele, então, em determinado momento, ele vem. Jesus nasce num período aparentemente tranquilo na história. No reinado de Tibério César, a era do Augusto, as grandes guerras e muitas conquistas estavam que abrandadas pelo homem. Jesus, então, inicia o seu trajeto, a sua obra, junto com os 12. Veja que Jesus, ao iniciar a sua vida, ele busca Jerusalém. Aproximadamente no ano 30, como nos informa Humberto de Campos, Jesus inicia a sua passagem por Jerusalém e percebe que ali não há corações dispostos ao sacrifício e à renúncia, para que o amor pudesse um tanto quanto mais ganhar espaço da sociedade então. Jesus vai então às cidades vizinhas, uma delas chamada Cafarnaum, e faz ali o primeiro convite a Simão Pedro, o pescador rude. Jesus inicia o seu grupo com Simão Pedro e André, que eram irmãos. E depois vamos notar que num período, Jesus vai convidando os seus discípulos para formarem um colégio apostolar, pois a missão do grupo apostólico ainda estava por vir. Após esse período, onde no Evangelho é narrado as bodas de Caná da Galileia, é o momento onde Jesus encerra o convite ao grupo. Então, os 12 discípulos estão ali, formados, e ele precisaria iniciar o trabalho. Porém, faltavam algumas coisas. Mas Emmanuel, quando vai falar das bodas de Caná da Galileia, ele dá o simbolismo representado por João, o evangelista, dizendo que a ocasião das bodas de Caná simbolizava o casamento do evangelho com a terra. Pois vejam bem, o grupo já estava formado, o Cristo já estava presente. Ele iniciaria ali a sua vida pública, mas ainda não era hora. Fato este comprovado pela fala do próprio Cristo, quando a sua mãe lhe diz para que ele pudesse transformar a água em vinho, porque estavam numa festa de casamento. Jesus aproxima-se da mãe e diz: mulher, ainda não é chegado a minha hora, porque o homem, para se tornar público na sociedade judaica, ele tinha que atingir uma idade limite. E Jesus ainda não tinha essa idade limite. Faltava um tempo mais.
Mas Maria insiste. E ele então transforma a água em vinho, simbolizando também a transformação do puro saber, que é o símbolo da água, em vinho, que é símbolo de espiritualização do ser. Muito bem. Jesus começa, então, o seu ministério público. Durante 3 anos, o Rabi da Galileia é capaz de caminhar com seus 12 discípulos. Não existia tempo para repouso. Às vezes não existia um tempo regular para as alimentações, porque o amor em ação precisava cuidar dos seus afazeres. Então Jesus é o tempo todo ação. São os paralíticos que voltam a andar. São os cegos que voltam a enxergar. São os surdos que passam a ouvir. São os obsediados que se livram das obsessões soezes. E é o Cristo trabalhando. Em determinado momento, então, ele anuncia para os seus discípulos que em breve ele seria morto, que era hora de preparar-se para a despedida. Ele então convida os 12 para que pudessem ir ceiar a Páscoa na casa de um amigo. E assim fizera. Nesta noite, após comer com seus discípulos, Jesus levanta-se tranquilamente, após cantar um hino judaico. Ele tira a capa, cinge-lhe na cintura como a moda de um simples escravo e começa a convidar os discípulos para que ele pudesse lavar-lhe os pés. Porque era um símbolo de iniciação. Mas Simão Pedro, o pescador, não compreende. E, de uma certa maneira, ele se recusa a deixar que Jesus lavasse seus pés, chegando a acusar os seus irmãos de ingratos, dizendo: Senhor, a mim tu não lava meus pés, porque não seria justo contigo, que é o nosso mestre. Jesus explica-lhe amorosamente que aquilo era um ritual que fazia parte, e que quem não fizesse aquele ato não faria parte com ele. O espírito de Simão Pedro, dócil ao entendimento, imediatamente reconhece o que Jesus estava querendo ensinar. Era a lição da humildade. Pedro então fala: Senhor, se quiseres, lava-me também a cabeça, as mãos, lava-me tudo, porque eu quero estar contigo. E se preciso for, eu darei a minha vida. Jesus então termina o ritual do lava-pés, volta à mesa, acaba de concluir os ensinamentos que estão sendo dados para os seus discípulos, já que ele ali ensaia uma despedida. Percebe-se que João, o evangelista, o mais meigo de todos, está com a cabeça recostada nos ombros de Jesus. E Judas se levanta, vem e lhe diz alguma coisa. Os outros discípulos imaginavam assim: talvez tenha faltado alguma iguaria na mesa e Judas fora comunicar que ele ia buscar. Judas então sai apressadamente. Jesus levanta e convida 3 discípulos para que pudessem ir com ele orar no monte chamado Jardim das Oliveiras, no Vale do Cédron, né? Ou Jardim do Getsemane, como nós costumamos dizer. Então Jesus convoca os 3. Simão Pedro, Tiago e João, os 2 irmãos, filhos de Zebedeu. Pois bem, meus irmãos, a pergunta que vamos fazer agora é: por que Jesus convidara os 3 discípulos? Porque Jesus tinha um grupo de 12, mas Jesus convidara 3. E essa pergunta nós vamos fazendo para entender o que se passa nesse momento. Por que Jesus convidara Simão Pedro? Veja bem, Simão Pedro, o primeiro dos discípulos a ser convidado, era um homem rude, analfabeto, pescador, grosseiro, preconceituoso. Mas ele tinha um coração bom. Porque Jesus, quando ele nos olha,
Ele não olha as imperfeições. Jesus olha a potência divina que há em cada um de nós. E Jesus via a pedra que seria capaz de sustentar um movimento libertador das almas. Então Jesus convoca Simão Pedro. E vamos encontrar Simão Pedro nesse período de trabalho com o Mestre, aprendendo as lições. E vamos encontrar um Simão Pedro que vai se fortalecendo diante da luta. Então Jesus convoca primeiro Simão Pedro, pescador. E Simão Pedro, de pescador, ele torna-se o discípulo do Mestre. E no final da existência física de Simão Pedro, vamos encontrar o apóstolo. É aquele homem que aprendeu a amar, que aprendeu a dar a sua própria vida para que os outros pudessem libertar-se, para que os outros pudessem ter uma vida melhor. Porque Simão Pedro cuidava da sogra, cuidava da mulher, cuidava dos filhos, vivia da pesca. Era um homem digno e Jesus conhecia essa potência divina de Simão Pedro. Tanto que Pedro, quando no momento do seu desencarne na cruz, ele percebe a presença do algoz e ele com humildade diz, quanto a morrer, não tem problema nenhum, mas que seja de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu, de cabeça para baixo. E o apóstolo Pedro, então, é sacrificado de cabeça para baixo, como nos conta um pai da igreja chamado Eusébio. Muito bem. Então Jesus convoca esse homem para estar com ele num momento íntimo. Convida também Tiago e João. Tiago e João eram conhecidos como os filhos do trovão, porque na sua juventude eram jovens barulhentos, eram jovens que onde chegavam as pessoas percebiam, porque eles causavam alguns incômodos. Mas é esse jovem, no caso de Tiago, no caso de João, que Jesus vai transformar ao longo do seu processo. Então João é o evangelista, que no final da sua existência vai ser o médium do Cristo, que vai anotar o Apocalipse. E Tiago, de uma doçura que não tinha tamanho, que despertava a sensibilidade do Cristo, é o jovem que vai ser apedrejado depois de Estevão. Então Jesus queria uma proximidade. Jesus tinha algo em especial para aqueles, porque sabia da potência que ia naqueles corações. Então Jesus convoca os três. E nesse momento, então, após subirem ao monte para orar, é Mateus que vem nos trazer o registro, e eu gostaria de compartilhar com vocês, para que não pudessem perder nada das anotações de Mateus. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsamane e disse-lhes, sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente
e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se, vem aí aquele que me traz. Aproximando-se Judas, então, Jesus lhe indaga fraternalmente: amigo, a que vieste? Nesse momento, meus irmãos, a palavra do Cristo, ela é envolvida com magnetismo que tende a despertar aquela criatura, no caso Judas. Então ele lhe dá o título de amigo, porque aquele espírito imortal que estava ali era o amigo do Cristo. Jesus sabia o que ele fizera. Jesus sabia que ele já tinha vendido-o aos sacerdotes. Jesus sabe de tudo, porque Jesus tem a presciência. Mas não só por isso, porque Jesus conhece o que vai no nosso coração. Então, é a tentativa dele despertar a consciência adormecida. Porque Judas vivia numa tormenta espiritual. Judas vivia uma tempestade de sentimentos. Ele não sabia o que estava acontecendo realmente. Porque Judas, dos 12, era o único que não era da Galileia. Ele era de Cariote. Ele tinha uma formação cultural diferente dos outros. Ele era comerciante. Ele vendia quinquilharias para vender. Na mente de Judas, tudo tinha um preço. Quanto é que custa a passagem do Cristo para um trono? R$30? Então Judas equivocara-se na sua interpretação do Messias. Então quando Jesus dá o título amigo, é para tentar despertar, porque dava tempo. Mas Judas vem e lhe beija a face. Nesse momento, todos vocês sabem o que acontece. Mas o que eu quero registrar aqui é que esse espírito amigo do Cristo, ele demorou 14 séculos para dar essa resposta. Amigo, a que vieste? É como se hoje o Cristo perguntasse para você: a que vieste? Para que você está vivendo? Qual que é o valor da tua vida? Então, Judas, o espírito amigo do Cristo, ele demora 14 séculos para responder para que ele veio. E ele vem então na pele, na carne de Joana d'Arc. E vai ajudar a libertar a França. Porque a França precisaria estar liberta da Inglaterra. Então, Joana d'Arc, uma jovem de 19 anos, já se sentia a líder dos militares de então. Em uma guerra que passava a França, a Guerra dos 100 Anos, a França precisava se libertar da Inglaterra, que subjugava as mentes francesas. O solo francês receberia o Consolador. E o Cristo tinha propósito para os espíritos que reencarnariam em solo francês. Mas a mente francesa tinha que estar liberta do jugo dos ingleses. Então, o amigo do Cristo vem na pele de Joana d'Arc e liberta, ajuda a libertação da França do jugo dos ingleses, na Guerra dos 100 Anos. 300 anos depois, 400 anos depois, o Consolador prometido se estabeleceria em solo francês, por causa da libertação. Por causa que, daquele período de 100 anos, inicia então as revoluções francesas até acabar realmente na libertação. Então é o papel de Joana d'Arc ajudando a libertar. Se ontem ela aprisionou, agora ela liberta. Ela liberta dizendo para o Cristo: estou ajudando a libertar consciências. Então, nesse período, nós precisamos entender que o Cristo está sempre agindo conosco. O que é notável
é que esse espírito, com essa lucidez, tinha só 19 anos. E também fora vendida, também fora traída e fora queimada viva. Mas resgatou a sua consciência, porque o Cristo nunca condenou, mas libertou a sua consciência daquilo que tinha cometido no drama do Gólgota. Então esse espírito é um espírito valoroso, que ajuda o Cristo a melhorar a condição das criaturas viventes na terra. Vamos entender então que Jesus convidou os três. Vamos traçar um perfil psicológico. Vamos estudar esses três perfis então. O terceiro grupo então seria o grupo de Judas. O grupo que alguns de nós podemos nos encaixar. Que é o grupo dos materialistas. É o grupo das pessoas que acham que tudo tem um preço. Que as pessoas podem ser compradas. Que a amizade pode ser comprada. Que o silêncio pode ser negociado. Que a corrupção faz parte da sua vida. São as pessoas que vivem na matéria. Que vivem para saciar a matéria. Infelizes essas pessoas. Porque não compreende. Porque o espírito que está aqui, é ele que vai viver. É ele que precisa se enriquecer de valores. Porque tudo mais é transitório. Mas continuaremos vivos. E os valores que amealharmos nessa existência são os valores que levaremos para o mundo espiritual. Então, o terceiro grupo é o grupo de Judas. As pessoas que acham que tudo na vida tem o preço. Quanto é que custa a sua vida? Quanto é que custa a dignidade de um ser humano? Quanto é que custa a dignidade de uma garota de programa que muitas vezes nós alimentamos? Quanto é que custa o valor das pessoas que se submetem à promiscuidade para tentar ter um pouco de bens materiais, para livrar-se um pouco da angústia de que é viver? Porque se existem tais pessoas, é porque existem aqueles que alimentam. Então, numa sociedade onde existe prostituição infantil, exploração do trabalho infantil, é porque existem aqueles que patrocinam. São os materialistas. São aqueles que acreditam apenas nos prazeres que a matéria pode oferecer. Infelizes daqueles. Mas um segundo perfil, poderemos então selecionar os outros discípulos. Aqueles que não foram com Cristo orar. Nesse grupo, existem então Levi, o antigo cobrador de impostos. Levi é depois o discípulo Mateus, que troca de nome. Levi, ele tem uma ansiedade muito grande de ajudar a conversão das pessoas para o Cristo. Temos nesse grupo Bartolomeu. Bartolomeu era um homem que perdera sua mãe, que já tinha idade avançada. Mas Bartolomeu entrou num processo depressivo profundo, porque a mãe tinha desencarnado, como se não fosse natural. Então, volta e meia, Jesus tinha que animá-lo, dizendo: Bartolomeu, tem de bom ânimo, Bartolomeu. Continuemos a vida. Temos nesse grupo Filipe, que tinha 4 filhas, e eram o alvo da sua preocupação. Temos também Simão, o Zelote. Simão, o Zelote, muitas vezes entrava em crise existencial, porque se achava velho demais para abraçar o trabalho do Cristo. Coisas que podem acontecer conosco também. Nos sentimos velhos demais para doar um pouco de amor, para aprender, para ser útil.
Então, Simão, o Zelote, muitas vezes se queixava, dizendo para o Cristo que às vezes não se encaixaria no grupo, porque ele estava velho. E então é o Cristo que precisa consolá-lo, dizendo: Simão, mas se não fosse a experiência dos velhos, o que seria dos jovens, Simão? Mas esse segundo grupo, que nós vamos intitular do perfil do imediatista, são as pessoas que ainda não se sentem capazes de abraçar a causa da sua vida. Veja que eu estou aqui falando de você. Eu não estou falando de uma causa maior. Estou falando da sua causa. Porque esses discípulos que fugiram quando o Cristo fora preso, todos eles temiam que pudessem ser presos também. Então, eles foram às suas hospedagens e retiraram as roupas de Galileu que eles trajavam. Porque em Jerusalém, todo mundo sabia quem não era de Jerusalém, porque a roupa era diferente. Então, o que eles fizeram? Eles foram às hospedagens que eles estavam e tiraram as roupas, para que pudesse acompanhar o drama do Cristo, sem perceberem que também eram de Nazaré ou da Galileia. Então, esse perfil dos imediatistas são aquelas pessoas que ainda não se deram conta que é preciso vestir a túnica da tua existência, que é preciso assumir as suas responsabilidades, porque o único capaz de te fazer feliz é você mesmo. As outras pessoas são coadjuvantes, mas o protagonista é você. Então nós não podemos nos queixar que somos infelizes porque os outros não cooperam. Porque cabe a cada um de nós fazermos as nossas escolhas. E a vida é uma sucessão de escolhas. Você pode escolher em todos os momentos mudar a sua vida. Assumir as suas responsabilidades. Quantas vezes nos sentimos subjugados, cerceados na nossa liberdade, porque deixamos que o outro tome atitudes. Mas a vida é nossa, o coração é de cada um. Então temos que ter a dignidade de assumir a nossa existência, seja ela como for. Não importa se temos sofrimento, não importa se temos desafios, não importa que temos dores. O importante é se sentir vivo. É sentir que essa vida é a sua. E é só você que pode melhorar. O outro pode te ajudar, ser luz do teu caminho, mas o caminho é seu. Então, esse segundo grupo dos imediatistas é aqueles que ainda vacilam, esperam que a vida me leve, ou que o outro faça, ou que a minha felicidade depende do outro. Todos nós, meus irmãos, temos que assumir as responsabilidades para conosco. Todos nós, é chegado o momento onde a nossa consciência está clamando por roteiros. Onde a nossa consciência já sabe discernir o que é certo, o que é errado, o que me faz bem. O que me faz bem não é o que faz bem para o outro, é o que me faz bem. Porque nós estamos seguindo modelos, padrões, e cada vez mais estamos infelizes, porque nos preocupamos o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar. Estamos nos amarrando às ideias dos outros, fazendo com que soframos. E não é essa a ideia. A ideia é aprender com o Cristo, a libertar de tudo que nos apequena, de tudo que nos oprime. E entender que só esse amor é capaz de libertar, de construir a nossa vida pautada na igualdade, na dignidade, na consciência limpa e tranquila. Então, muitas vezes nós sofremos e não entendemos o porquê. Tem um psicanalista, um psiquiatra, ele desenvolveu uma equação para o sofrimento. Ele diz, é Viktor Frankl,
ele diz assim, que D é igual a S menos S. Essa é a equação do sofrimento. Ele diz assim, que D é desespero. E desespero é igual a sofrer sem sentido. Porque nós vamos sofrer, mas temos que encontrar um sentido para o sofrimento. Entendem? Esse homem, ele é autorizado a falar sobre isso, porque ele viveu num campo de concentração. Então ele sabe que dia após dia, ele precisaria encontrar um motivo para estar vivo. Então, o desespero para nós é sofrimento sem sentido. Então, desde que eu sofra, e eu vou sofrer, porque não tem como eu estar no mundo de provas e expiações e não sofrer. Isso seria insensatez. Então, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer a separação de alguém que amamos, a morte prematura de alguém, uma doença, uma queda financeira, nós vamos sofrer. Muitas vezes a ingratidão dos que amamos. O sofrimento faz parte. Só quais as lições que eu estou tirando disso? Qual o sentido que eu estou dando para a minha vida a partir do sofrimento? Então, os imediatistas não pensam assim. Eles pensam em se livrar da túnica da dor. Mas vamos então para o primeiro grupo. O primeiro grupo, ou o primeiro perfil, é o perfil dos três. Simão Pedro, Tiago e João. Muito bem. Simão Pedro tinha um papel fundamental no trabalho do Cristo. Porque quando Jesus encontrou esse discípulo, Jesus já estabeleceu que pelas qualidades morais que Simão tinha, ele ia ser capaz de continuar o trabalho da divulgação da Boa Nova. E é ele, então, que vai estruturar todo o trabalho de divulgação do Evangelho, da Boa Nova. Depois conta com o auxílio de Paulo. Mas primeiro é Simão, que vai ser o pilar do trabalho de regeneração. Tiago, como eu já havia dito, ele se encantava quando Jesus se colocava a falar, era Tiago que estava sempre com ele, porque ele bebia cada palavra que Jesus falava. O João é aquele menino de 13 a 16 anos que Jesus, então, no momento da cruz, ele olha para aquela criatura frágil e diz assim, filho, eis aí a tua mãe. Ele concede a Maria, a sua mãe, para que cuide do outro. E olhando para aquela mãe, ele fala, mãe, eis aí o seu filho, cuide. Então, esses três simbolizam para nós a fragilidade humana. São frágeis, porém com capacidade de fortalecimento. E nós não somos frágeis. Nós somos frágeis, meus irmãos. Nós nos iludimos, achamos que temos o controle de tudo. Nós não temos o controle de nada. Eu estou aqui hoje com meu esposo, com a minha filha, com alguns amigos. Eu não tenho o controle do amanhã. Você também não tem o controle do amanhã. Você não tem o controle do diagnóstico médico. Então nós não podemos muita coisa, nós somos frágeis. E Jesus sempre ensinava para Pedro, dizendo assim, Pedro, a criatura humana, ela é mais frágil do que má. Muitas vezes age por fragilidade, não por maldade. Então Jesus tinha um carinho com esses, porque precisava fortalecê-los. Mas voltamos então ao momento da cruz, onde Jesus estende os braços calmamente para os soldados e para os fariseus. É levado então, nas minhas pesquisas, Jesus fora preso na quinta-feira à tardezinha. Jesus passa de quinta para sexta, acordado no cárcere, apanhando, sofrendo flagelo. Porque o ódio dos judeus
era tão grande contra aquele homem, que os soldados romanos implicados nesse drama, nessa prisão, eles se revezavam para que o Cristo não dormisse. Então Jesus passa a noite toda sendo flagelado. Na sexta-feira pela manhã, ele é mandado então para o palácio, depois ele volta. Alguém lhe coloca uma túnica escarlate. E a história diz assim, para ironizá-lo como rei, colocam-lhe uma coroa de espinhos. A história não diz tudo. Eles colocam uma túnica escarlate, porque Jesus tinha sofrido flagelo e não lhe quebraram nenhum osso do corpo. Porque já estava cantado nas profecias que o Messias não teria nenhum osso do corpo quebrado. Mas eles espancaram Jesus com um saco de areia e causaram hemorragias internas. Então ele sangrava. Porque o crucificado, à época romana, era crucificado nu. Não tinha aquele tapa-sexo, aquela túnica. Era nu. Mas Jesus não fora nu. Porque tinha essa questão da hemorragia. Precisava ocultar. Então, no trajeto, coloca-se uma túnica cor de sangue, porque a multidão não ia notar. Então, ele começa a caminhar, depois da escolha de Barrabás, e aqui vai uma ilação. Quem sabe Jesus, ao caminhar, ele não pensasse assim, mas por que escolheram Barrabás? Por que não escolheram a mim, que só falei do amor, que ensinei que Deus é Pai? Por que não escolheram a mim, que falei que é preciso amar um ao outro como irmão? Por que não escolheram a mim, que só fiz o bem? Enquanto ele caminhava, a multidão ia cercando Jesus e aquelas mulheres, todo em torno dele, começavam a chamar e a chorar. Numa hora ele para, ele ora para aqueles rostos desesperados, as crianças em torno das mães e dizem assim, mulheres, não chorais por mim, chorai pelos vossos filhos e por vós mesmas. Era o Cristo confortando, dizendo assim, olha, comigo está tudo certo, porque eu vim do Pai e eu volto para Ele. Mas chorai pelos vossos filhos. Eles sim merecem suas lágrimas. Eu sou do Pai e volto para Ele. E continua caminhando até o momento que ele é içado ao madeiro infamante. Enquanto ele observa a sua cruz, ele vai acompanhando aqueles rostos, tanto rosto amigo. Ele percebe que os homens também tinham suas cruzes, como nós aqui temos as nossas. Como cada um de nós temos a nossa para dar conta. Ele olha então para José de Arimateia e vê que José de Arimateia carregava uma cruz imensa dos interesses políticos. Ele olha para o amigo Nicodemos e vê que Nicodemos carregava uma cruz enorme da vaidade. Ele olha para Maria Madalena e vê que ela carrega a cruz da infelicidade, porque o sonho de Madalena era ter filhos e ela nunca pôde ter um lar, nunca pôde gerar filhos. Ele olha para Joana de Cusa e vê que ela carrega a cruz do casamento infeliz. Ele olha para Maria de Cleófas e percebe que ela arrasta a cruz da maternidade sofrida, porque os filhos vão morrer martirizados pelo cristianismo. Então ele percebe que cada um tem a sua cruz. Diz-nos Humberto de Campos, então, que dentre aquela multidão, surge então o mesmo espírito obsessor que o tentara no deserto. Era aquele espírito desdenhado, rouquenho, que olhando nos olhos do mestre diz, amaldiçoa teus amigos agora, vê, todos o abandonaram, amaldiçoa e eu te darei
o reino da terra. Jesus abaixa a cabeça, meneando, e diz a célebre frase: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Naquele momento, ele pende a cabeça no madeiro e despede-se da vida física na terra. E parte imediatamente para promover socorro, auxílio ao amigo Judas, que cometera suicídio. Era o amor ainda se preocupando com o outro. Durante muito tempo, João, o evangelista, ele se culpava. Por que ele adormecera no momento da oração? Por que Jesus confiara a ele estar vigiante e ele adormecera? Por que nós adormecemos quando a doutrina espírita nos convida a sermos mais mansos, a ter mais paciência, a ser útil ao outro? Porque não existe filosofia para ser bem. O que é fazer o bem, meus irmãos? Fazer o bem é descobrir a alegria de ser útil. E eu vou repetir: fazer o bem é descobrir a alegria de ser útil. Porque nesse momento, João está numa crise de angústia. Porque ele adormecera quando Jesus precisou. Mas é o próprio Cristo que vem consolar, dizendo assim: João, a cruz também tinha uma lição. Mostrar que na terra, cada um de nós, muitas vezes acompanhados de muitos, temos que marchar sozinhos. Temos que marchar sozinhos, porque é uma construção íntima. As dores muitas vezes que você sente, a angústia, a falta de vontade de viver é sua. E essa luta do caminhar, ela tem que ser vencida por você. Então é Jesus consolando, João dizendo que é preciso marchar sozinho, mesmo em grupo. E o discípulo compreende então. Então, as vozes do mundo espiritual continuam conclamando agora essa modificação. Continua dizendo: desperte, desperte. E quando Mateus ele diz assim, que Jesus subiu para orar e diz assim: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus não fraquejou, meus irmãos. Jesus não fraquejou, porque Jesus não tem temor. É uma expressão para dizer assim: Pai, se possível, que eu não veja os meus irmãos se comprometendo assim diante de uma lei chamada lei de causa e efeito. Eu não quero ver os meus irmãos se comprometendo agora. Por isso que ele diz: se possível, afasta de mim esse cálice. Que eu não veja. Porque a linguagem de Jesus é uma linguagem concreta. Então, beber e comer são sentimentos. Quando ele diz assim: a minha comida é fazer a vontade de Deus, ele está dizendo assim: o que me deixa pleno, o que me deixa saciado é fazer a vontade de Deus. Então ele está falando assim: afasta de mim esse cálice. Ou seja, que eu não veja os meus irmãos que eu amo tanto se comprometerem diante da lei de causa e efeito agora. Porque todos aqueles envolvidos no drama do Gólgota estão envolvidos com Cristo. Estão respondendo pelos seus atos. E nós então temos que agora aproveitar a oportunidade de dizer para o Cristo: eu estou aqui para aprender, para dar um direcionamento positivo na minha vida, viver com esperança, ser útil às pessoas, ser um pai presente, uma mãe que ajuda, uma mãe que equilibra,
uma mãe que soma, um irmão compreensivo, um filho atencioso. É isso que agora nós temos que fazer. Porque nós temos que sorver o nosso cálice. O Cristo não tinha nada para sorver. Mas nós temos um passado para expiar. Então é hora da nossa renovação. É hora de dizer para o Cristo que nós estamos dispostos a assumir as rédeas da nossa vida. E pode ser que nós não tenhamos a simplicidade para orar. Então, valendo-me do velho matuto, que um dia ele elevou os seus olhos ao céu e viu a grandeza do firmamento e viu o brilho das estrelas, ele prostou-se no chão dizendo assim: ó Deus, nós está sempre pedindo as coisas para o Senhor. Nós pede dinheiro, nós pede trabalho, nós pede para chover. E se chove demais, nós pede para parar, modo a colheita não afetar. Nós pede amor, nós pede para casar, pede casa para morar. Nós pede saúde, nós pede proteção, nós pede paz. Nós pede para deslindar os nó quando as coisas complicam, modo a vida correr melhor. Quando as coisas apertam, nós reza pedindo tudo que nos farta. É uma petição sem fim, mas se as coisas dão certo, nós vai na igreja mais perto. E no pé de algum santo que seja de devoção, nós deixa sempre os merréis. E lá nos cofres da frente, coloca mais um tostão. Mas hoje, meu Senhor, bateu uma coisa esquisita e eu me pus a matutar. Nós pede, e nunca pergunta como é que o Senhor está. Se está triste ou contente. Se precisa de alguma coisa que a gente possa ajudar. E por esse esquecimento, o Senhor há de nos desculpar. Ó Deus, nós sempre pensamos que o Senhor não precisa de nada. Mas talvez não seja assim. Talvez o Senhor precisa de mim sim. Precisa da minha alegria. Precisa da minha bondade. Precisa da minha caridade no trato com meus irmãos. Nós somos seu espelho. Nós somos sua criação. Nós não pode fazer feio. Nem ficar fazendo rodeio. Nem desapontar o Senhor. Nem amargar o seu sonho, que foi um sonho de amor, quando essa terra todinha criou. Ó Deus, eu prometo. Vou rezar de outro jeito, vou parar com essa petição de trocar milagre por tostão. Talvez eu até peça uma graça, mas antes vou ver direitinho o que eu andei fazendo de bom. E se nada de bom encontrar, muito vou me envergonhar e vou pedir outra reencarnação. Muita paz a todos. Obrigada.